Palavras diárias de Deus. No segundo dia, a autoridade de Deus arranja as águas e cria o firmamento, e surge um espaço para a sobrevivência humana mais básica. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Gênesis, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que mudanças ocorreram depois que Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas? Nas Escrituras está escrito: fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Qual foi o resultado depois que Deus havia falado e feito isso? A resposta está na última parte da passagem. E assim foi. Essas duas frases curtas registram um evento magnífico e descrevem uma cena maravilhosa. O formidável empreendimento em que Deus governou as águas e criou um espaço no qual o homem poderia existir. Nessa imagem, as águas e o firmamento surgem diante dos olhos de Deus em um instante e são divididos pela autoridade das palavras de Deus e separados em um acima e outro abaixo, conforme a maneira determinada por Deus. Isso significa dizer que o firmamento criado por Deus não só cobriu as águas abaixo, mas também sustentou as águas acima. O homem não pode deixar de olhar estupefato e exclamar admirado diante do esplendor da cena em que o Criador transferiu as águas e comandou as águas e criou o firmamento pela força de sua autoridade. Por meio das palavras de Deus e do poder de Deus e da autoridade de Deus, Deus realizou outro grande feito. Não é esse o poder da autoridade do Criador? Usemos as Escrituras para explicar os feitos de Deus. Deus proferiu suas palavras e, graças a essas palavras de Deus, houve um firmamento no meio das águas. Ao mesmo tempo, ocorreu uma enorme mudança nesse espaço devido a essas palavras de Deus, e não foi uma mudança no sentido comum, mas uma espécie de substituição em que nada se tornou algo. Nasceu dos pensamentos do Criador e se tornou algo do nada devido às palavras proferidas pelo Criador, e além disso, dali em diante, passaria a existir e se manter firme por causa do Criador, e passaria a se alterar, mudar e se renovar de acordo com os pensamentos do Criador. Essa passagem descreve o segundo ato do Criador em sua criação do mundo inteiro. Foi outra expressão da autoridade e poder do Criador, e foi outro empreendimento pioneiro do Criador. Esse dia foi o segundo dia que o Criador passou desde a fundação do mundo, e foi outro dia maravilhoso para ele. Ele andou em meio à luz. Ele trouxe o firmamento. Ele arranjou e governou as águas, e seus feitos, sua autoridade e seu poder foram usados para operar no novo dia. Havia firmamento no meio das águas antes de Deus proferir suas palavras? É claro que não. E quanto depois de Deus dizer: haja um firmamento no meio das águas? As coisas pretendidas por Deus apareceram. Houve firmamento no meio das águas, e as águas se separaram porque Deus disse: e haja separação entre águas e águas. Dessa forma,
Após as palavras de Deus, 2 novos objetos, 2 coisas recém-nascidas apareceram entre todas as coisas devido à autoridade e poder de Deus. E como vocês se sentem sobre a aparição dessas 2 coisas novas? Vocês sentem a grandeza do poder do Criador? Vocês sentem a força única e extraordinária do Criador? A grandeza de tal força e poder deve-se à autoridade de Deus. E essa autoridade é uma representação do próprio Deus e uma característica única do próprio Deus. Essa passagem lhes deu mais um sentido profundo da singularidade de Deus. Mas isso está longe de ser suficiente. A autoridade e poder do Criador vão muito além disso. Sua singularidade não se deve meramente ao fato de ele possuir uma essência diferente à de qualquer criatura, mas também porque sua autoridade e poder são extraordinários, ilimitados, superlativos a todos e estão acima de tudo. E além disso, porque sua autoridade e o que ele tem e é podem criar vida e produzir milagres. E podem criar cada minuto e segundo espetacular e extraordinário. E ao mesmo tempo, ele é capaz de governar a vida que cria e de ter soberania sobre os milagres e cada minuto e segundo que ele cria.